Graças a Deus. Vamos mais fundo esta manhã, no nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o desejado das nações, o esperado pela noiva. Aleluia. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Leva-nos a águas mais profundas. Leva-nos às águas mais profundas. Oh, nós te adoramos por quem tu és e por tudo que tu fazes. Nós te rendemos gratidão, te rendemos louvor. Seja exaltado entre os louvores do teu povo, meu Deus. Seja exaltado acima de todos os nomes. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é tua, o povo é teu. Que toda mente e coração sejam levados cativos ao trono da graça. Oh, que haja um rema de Deus. Que Deus traga à existência propósitos eternos em nossos corações. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí a gente fica com vontade de cantar. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos. O pastor Arley disse: você já é de casa, nem vou apresentar você. Já sobe lá e assuma. E aqui estamos para a glória de Deus. Por favor, se sente. Eu gostaria muito de louvar a Deus com vocês na manhã desse dia, mas eu não vou poder. Eu estou bem enrouquecido. E aí eu preciso escolher: eu prego ou canto, ou canto ou prego. E a gente quer fazer as duas coisas. E morando em Curitiba, muito frio esse período lá. A gente chega em Brasília, lá é frio e úmido, aqui é quente e seco. Então você já desce do avião sentindo a garganta um pouquinho. Mas a gente sabe falar para a glória de Deus, e falando a gente cumpre propósito também. Na manhã deste dia eu quero falar sobre configurados pela palavra. E Deus tem reservado uma palavra, mas sabe daquela tutano? Mas é tutano da eternidade, não é tutano daqui não, sabe? Porque o daqui, além da carne e do osso, vai lá o tutano. Mas é a ideia para falar do que seja profundo. Então nós vamos direto na palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E antes de começar a exposição da palavra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Arley Lima. E eu recebi hoje uma série de áudios me felicitando pelo dia do pastor. E eu quero aproveitar essa primeira fala para felicitar o pastor Arley também, viu, pastor? Deus abençoe você pelo seu dia, pelo nosso dia. E eu sei que o trabalho pastoral é um trabalho de muita renúncia. É um trabalho dado ao amor incondicional e muito abnegado. Quantas datas a gente sacrifica, quantos momentos em família a gente sacrifica, quantas lágrimas solitárias, quantos mal-entendidos, quanta ingratidão e quanta intenção boa a gente tem que é mal interpretada e, além de ser julgada, se torna injúria contra a gente. E aí começa o calvário de boas intenções e corações perversos. E a gente continua amando a Deus e servindo as pessoas apesar das pessoas. Só Deus sabe quanta ingratidão o ministério pastoral sofre. Mas é de Deus que vem a nossa recompensa, e Deus é justo para recompensar as obras das nossas mãos. Ele não vai se esquecer de tudo quanto a gente faz para Ele. E é por conta dele que a gente todo dia pega o microfone
por vezes com cicatrizes que estavam fechadas, abertas de novo, e engolindo o choro, colocando a dor no bolso, para estar ministrando cura e saúde em Deus para a vida das pessoas. Só Deus é sabedor, gente, de quanta coisa injusta e difícil que o pastor enfrenta. Injustas e difíceis. Mas Deus é muito bom. Deus o abençoe pelo seu dia, pastor, pelo nosso dia. E que o Senhor o abençoe sempre, em Cristo Jesus, com o melhor dele, Ele mesmo. O melhor de Deus não é outra coisa, senão Ele mesmo, querido. Eu tenho dito para alguns amigos mais próximos que eu não venho me desejar nada desse mundo que eu não quero. Ai, toda a sorte do mundo, não quero. Toda a felicidade do mundo, não quero. Todas as conquistas deste mundo, não quero. Me deseje algo da eternidade, porque tem tanta coisa para lá, que os olhos não viram, que o coração nem desejou e Deus preparou para aqueles que o amam. Então venha me desejando, que Deus derrame sobre você todas as bênçãos da eternidade, aqui. Eu quero demais. Que Deus o abençoe com configurações eternas, com realizações eternas, com mais da presença de Deus, com renovo, com mais sabedoria. Seja generoso. E eu vou aceitar todas estas bênçãos para a glória de Deus. O mundo não tem nada para oferecer, querido. Jaz no maligno, e a regência disso tudo aqui é muito complicado. Escute, nada de muito bom aqui se compara com o que há de excelência na eternidade. O apóstolo Paulo diz que a leve e momentânea tribulação que a gente passa por aqui, em nada se comparará com o eterno peso de glória que há de ser revelado. Não se compara. E é mistério e ainda vai ser revelado. É maravilhoso. Em se tratando de vindo de Deus, em se tratar de vindo de Deus, é perfeito. Vamos então à exposição da palavra de Deus. Eu já quero fazer amizade, eu já sou amigo, mas eu quero me reportar ao pessoal da sonoplastia, que eu nunca agradeço vocês, não é? E vocês fazem um trabalho topzera demais. Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Chegando aqui eu já fui lá dar um abraço neles. Irmãos, eu faço questão de olhar para os invisíveis. Eu faço questão. Porque é um trabalho de formiguinha feito ali, que mantém uma estrutura tão bonita e tão grandiosa, e a gente não se reporta a essas pessoas. E, por vezes, um único reconhecimento já encoraja bastante o coração deles. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu sou pastor já faz alguns anos, mas tudo que diz respeito à igreja, eu já fiz. Já limpei banheiro de igreja, já fiquei na porta, fui diácono também, já atuei no som, já fiz tanta coisa. E fiz tudo para Deus, e ouvindo de algumas pessoas que não me treinaram. Você não sabe fazer nada direito. Falei, você me treinou? Não. E está cobrando pelo quê? Vamos aprender junto, me ensina junto. Tem muita injustiça nesse sentido, não é, querido? Mas vamos lá. Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e nós vamos ler sobre a parábola da semente e do semeador. A parábola do semeador, e é nesse texto que nós vamos observar a temática configurados pela palavra, e vocês vão concordar, e vocês vão entender, e vão perceber o que Deus, a que águas profundas Deus quer levar os nossos corações esta manhã. A partir do versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir,
que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Pai, lemos a Tua palavra e pedimos que pelo Teu Espírito fale aos nossos corações. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Ouça com fé a exposição da palavra de Deus nesse texto que nós acabamos de ler, e ele é um texto sinóptico. Ou seja, é um texto do ponto de vista de 3 pessoas. De 3 pessoas. Mateus falou sobre isso, Marcos falou sobre isso, também Lucas falou sobre isso. Mas, de Gênesis a Apocalipse, o que temos registrado em 66 livros é a palavra de Deus. E uma das figuras atribuídas à palavra é o caráter da semente. Em Isaías 55, versículos 10 e 11, Deus, tomando a boca do profeta, fala pelo profeta sobre a importância da sua palavra. E olha o que Deus diz: assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retorna, sem que antes produza semente, a terra, para produzir pão ao que come, força, vigor ao que trabalha, assim, ou seja, de igual modo, será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a designei. Deus não fala nada vazio de intencionalidade. Tudo quanto Deus fala é dentro de propósitos, inaugurando e desbravando destinos. O que Deus disse, Ele quis dizer, para os fins que Ele quis informar. Deus não diz e volta atrás no que Ele disse. Ele disse, e o que Ele disse é assegurado no caráter de sua fidelidade. Deus não é fiel a pessoas. Deus não é fiel a coisas. Deus, em seu caráter fiel, Ele é fiel a Ele mesmo. Não tendo por quem jurar superior a si, na promessa que falara para Abraão, Ele jurou por Ele mesmo que cumpriria
o que ele havia dito. Paulo diz que ainda que nós venhamos negá-lo, ele continua fiel, porque não pode negar a ele mesmo. A imutabilidade do caráter de Deus é a garantia de que tudo quanto ele é desde a eternidade, ele permanecerá sendo. Malaquias 3:6, Deus disse: eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não são destruídos. Porque o povinho que provocou Deus a ira, e Deus disse: porque eu não mudo, eu não destruo vocês. Ele tinha dito para Abraão que salvaria esse povo, mas esse povo se desqualificou, muitas e muitas vezes, trocou Deus, desprezou Deus, deram as costas para Deus, e Deus chega a dizer: Israel é um filho meu muito rebelde, esse povo é de dura serviço. Deus preparou cativeiros para disciplinar o coração do seu povo, levantou gente dura e perversa para sentenciá-los. Era 40 dias para entrar na terra prometida, Deus multiplicou para cada dia 1 ano, e a intenção de Deus em Deuteronômio 8 é colocada lá, em relação aos 40 dias para 40 anos, porque Ele queria conhecer o coração daquele povo. Embora Deus saiba quem você é, Ele te envolve em provações e testes para expurgar de você quem você é na sua essência. Por vezes pecamos por ignorância, por omissões, por ações, por obras. A gente peca até quando não quer pecar. No Salmo 19, verso 12, o salmista diz: quem é o homem que pode discernir as suas próprias faltas? Expurga-me tu, ou perdoa-me tu, das que me são ocultas. Queridos, mas que profundo o que Deus quer operar nos nossos corações na manhã desse dia. Deus chega a lamentar tanto a respeito do seu povo, que em Isaías, no capítulo 1, versículo 3, Deus cita 2 níveis de relacionamento que o povo dele, tendo com as figuras que ele vai apresentar, não consegue ter com ele. E observe bem o que a palavra diz lá, em Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu povo, não me conhece, não me entende. A relação do boi com o possuidor é por meio da voz, do cheiro, do toque, da proximidade, do cuidado. O boi conhece o seu possuidor. É a figura de uma relação de mais comunhão e de muita propriedade, por causa da proximidade. O boi conhece o seu possuidor. Conhece. De longe a voz, o jeito de andar, o boi conhece o seu possuidor. Essa é uma relação que Deus está trazendo do reino animal para aplicar ao seu povo Israel. E depois ele diz: o jumento já não conhece o possuidor, ele conhece a manjedoura do seu dono. Vocês estão entendendo já para onde Deus está caminhando no que Ele está comunicando na manhã desse dia? O jumento, é a palavra que está dizendo, não sou eu quem está dizendo, é a palavra. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Quem é o jumento que conhece a manjedoura do dono? O jumento não está interessado em quem é o dono. Se ele tem boa voz, se ele tem cheiro, o jeito que anda, do jeito que se reporta, ele está de olho na manjedoura. Ele quer saber se a manjedoura tem o que vai alimentar a ele. É fácil para aplicar isso. Então, quem é o boi? É aquele crente que é tão apaixonado por Deus, que ele está procurando Deus no sorriso de uma criança. Ele encontra. Ele busca por Deus e em gestos silenciosos ele sente o amor de Deus. O crente na relação do boi com o possuidor se assemelha a alguém que busca Deus por quem Deus é, e de tal forma
que amando a Deus, quando recebe provisão, ele não se admira e fica perplexo com a provisão, mas ele olha para o cuidado detrás da provisão. Ele olha para quem é Deus e não para o que Deus faz. Porque na relação de quem é Deus, o coração dele celebra, exulta. Aleluia! O crente boi, meu irmão, conhecendo o seu possuidor, tem a alegria de dizer de quem ele é, a quem ele pertence. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado me tem muita estima. Ainda que a mãe que amamenta, como diz Isaías 49:15, acaso pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho de seu ventre, de maneira que não se compadeça dele? Ainda que a mesma se esqueça, a possibilidade disso, e a gente conhece relatos do nosso contexto, ainda que a mesma faça isso, diz Deus, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmão, o possuidor do boi cuida da saúde do boi, do vigor físico do boi, cuida da pele do boi, ele sabe, Deus conhece as tuas necessidades e cuida muito bem de você. Como pais e mães e avós, por vezes a gente se preocupa tanto, ai meu Deus, amizades e viagem para lá e com quem está. Escute, Deus cuida melhor que você, Deus cuida melhor que eu, e o nosso coração precisa treinar confiança nesse sentido, e confiar no Senhor. Agora o jumento não está interessado no possuidor. Quem é o crente jumento? Irmão, estou aplicando o texto. Quem é o crente jumento? Falando sobre isso, no interior da Bahia, uma irmã disse para mim, pastor, o jumento é tão burro, que o boi, quando recebe a chuva, levanta a cabeça assim, ó, e se deixa banhar pela chuva. Agora o jumento, quando vê a chuva, dá as costas para a chuva, dá a bunda para a chuva. Está chovendo e ele vira as costas para a chuva. É um jumento mesmo. É um jumento. O jumento se relaciona com a manjedoura do seu dono. Quem é esse tipo de crente, meu irmão? Só vai para a igreja atrás de bênção. Só busca Deus pelo que Deus dá, não pelo que Deus é. Na hora que Deus confronta o pecado nele, ele se revolta e dá as costas para Deus, como o jumento dá as costas para a chuva. Ele não celebra no derramar de Deus, é das coisas de Deus. Ele está interessado na chave do cofre. Ele está como Judas, colocando a mão na sacola. Ele tem um caráter traidor. Não importa quem é o dono da manjedoura, eu quero a manjedoura cheia, e enquanto eu estiver na manjedoura, enquanto eu tiver a bênção de Deus, eu estou com Deus. Deus vem me provar, eu dou as costas para Ele. O crente jumento, meu irmão, é aquele crente que está atrás do dinheiro de Deus. O crente jumento é aquele filho pródigo que diz, me dá a minha bênção, porque eu quero sair voado. E recebe a bênção de Deus para se afastar de Deus. É um crente jumento mesmo. O pregador não está xingando você de jumento. A palavra está dizendo de dois tipos de relações. Se quer se ofender comigo, se ofenda, mas procure jeito honesto para isso. Você não tem o direito de se ofender comigo se eu estou citando Isaías 1:3 e aplicando para esse contexto de configurados pela palavra. Você vai observar que a palavra de Deus não vai causar neutralidade no coração daqueles que a ouvem.
Os profetas entregaram suas vidas por causa de pregarem a verdade. E ao denunciar o pecado do povo, lá em Provérbios diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. Se não tem profeta, o pecado vai reinar. Mas se tem profeta, o pecado será confrontado. E a resposta que Deus aguarda, a denúncia do pecado por meio da profecia, por meio dos arautos que Deus levanta, a resposta que Deus aguarda do seu povo são duas respostas. Quais são elas? Arrependimento e fé. E aí você vem para o Novo Testamento e vê João Batista pregando, depois Jesus dá prosseguimento, vem os apóstolos, vem a igreja, e a palavra pregada também é. E quais são as respostas que Deus aguarda do seu povo em relação à sua palavra? São duas e não muda. Quais são as respostas? Arrependimento e fé. E essa palavra, essa pregação, todas elas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, em termos técnicos, seja em textos veterotestamentários ou neotestamentários, são cristocêntricos. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos por Jesus, pela fé no Cristo que viria. Os crentes do Novo Testamento foram salvos pela fé no Cristo que já veio. Mas Jesus disse: examinem as Escrituras, é de mim que elas falam, e é em mim que vocês terão vida eterna. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o rema de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o logos de Deus. Não tem sentido você ler a Bíblia e encontrar outra pessoa senão Jesus nela. Deus quer salvar alguém, leva todas essas pessoas para Jesus. Jesus, por sua vez, recebendo de Deus esses pecadores, garantem eles salvos para Deus. E aí João 6,37, palavras de Jesus: todos aqueles que o Pai quer salvar, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma. O pessoal faz piada disso, dizendo que é o solteiro depois dos 40, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas esse texto é para salvação, tá, irmãos? E não do solteiro, mas do perdido em relação à vida eterna. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,44, palavras de Jesus ainda: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você conhece Jesus e foi banhado por ele nas águas do arrependimento, que são as águas batismais, você morrerá uma vez só. O corpo, o pó, voltando ao pó. Mas a vida é eterna para você depois. Agora, se você não conhece Jesus, ou o desprezou aqui, você sofrerá duas mortes. Essa do pó voltando ao pó, o físico, e depois a morte eterna. E a morte eterna, não fique pensando que é tormento que dura no inferno, porque até o inferno será lançado no lago de fogo. Aí o lago do fogo é o fim do fim. To end. Tô americano hoje. Aprendi mais que how are you. Que aparece nos filmes antigamente, né? To end. Então entendam bem, queridos. E Deus lamenta isso. O boi, o possuidor, conhece o possuidor, o jumento, a manjedoura do dono, mas o meu povo não me conhece. Deus está lamentando, citando dois tipos de relacionamentos que o povo tem no reino animal, prefigurando o povo, e diz que nem assim Israel conhece Deus. Nem como boi, nem como jumento. A ignorância é tanta, os olhos do entendimento são trancados de um jeito que nem assim eles entendem. Observe Jesus no texto que lemos agora há pouco, em Mateus 13. Pelo profeta Isaías, Deus falando: ouvindo, ouvem, mas não compreendem. Vendo, veem, mas continuam cegos. E eu vou falar por parábolas, o profeta Isaías dizendo que Jesus, quando viesse, contaria histórias com morais no finalzinho. E eu vou chegar com a palavra por meio de parábolas, para que eles, ouvindo, ouçam, mas não compreendam, vendo, veem, mas não enxerguem direito, não percebam direito,
mas aqueles a quem o Pai quer revelar os mistérios, estes entenderão de maneira cristalina e nítida o dito de Deus, e como preto no branco, ao sol ao meio-dia, terão mentes esclarecidas. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Irmãos, nesse sentido de relação com a palavra, eu preciso colocar para vocês o que diz João 15, verso 7. Jesus disse assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. É só até aqui. Observou? Você permanece em mim, quando a minha palavra permanece em vocês. Há dois níveis de relações com a palavra, querido. É quando você se relaciona com tudo o que Deus falou. Esse é o nível de acesso a todos, aberto a todos. Todos aqui escutaram o que Deus disse. A palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nível aberto a todos. É o primeiro nível de relação com a palavra. É você se relacionar com a palavra que saiu da boca de Deus. Você até ora essa palavra. Você se firma nessa palavra. Mas há um nível mais elevado, e esse é o segundo nível. É quando Jó 13, versículo 15 diz: a minha esperança está morrendo, mas ainda que ele me mate, enquanto espero, nele esperarei. O segundo nível de relacionamento com a palavra é quando você se relaciona com quem pronunciou a palavra, e não com a palavra que saiu da boca dele. Está entendendo? É disso que Jesus disse: se permanecerdes em mim. De que maneira? As minhas palavras permanecendo em vós. Mas pastor, você está falando da palavra dita e depois da pessoa que disse a palavra? Sim, porque a palavra dita promove um nível de relacionamento, mas a pessoa que promoveu, que pronunciou a palavra, está buscando maior relacionamento, mais profundidade na comunhão. Deus é Deus pelo que Ele falou, mas ainda que Ele esteja calado, Ele continua sendo Deus. E quando eu me relaciono com o Deus que disse, não com o que disse Deus, eu continuo firmado na palavra que saiu da boca dele, só que em níveis mais profundos, é com o nascedouro da palavra, é com a fonte da palavra. Irmãos, nada do que Deus disse, ele disse sem propósito. Lá em Gênesis 1, 3, quando ele disse, haja luz, o que aconteceu? O sol, a lua e as estrelas surgiram. Não, houve luz. Deus não vai dizer para uma laranjeira, haja laranjas, e aí vai nascer um montão de maçãs. Não, vai vir laranjas. Deus disse, haja luz, e houve. Ou seja, na natureza do que Deus disse, isso se fez. Isso é poderoso. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a ama, comerá do seu fruto. Observe que não é uma nem duas, mas são várias vezes que a palavra é pronunciada no sentido de semente. Gênesis 8, 22. Fala sobre 4 leis que regem a terra. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E a primeira lei é sementeira e ceifa. Não vos enganeis, Deus não se deixa estremecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Mas pastor, o que isso tem a ver com a parábola da semente do semeador? Tudo. Nós somos configurados pela palavra de Deus. Mas observem bem, Deus tudo criou no poder da palavra, mas quando nos fez, ele colocou a mão na massa. E ao colocar a mão na massa, ele queria que essa massa lhe correspondesse. Uma das maneiras de se reportar à população mundial é massa, não é? Então Deus pega a massa, o boneco de barro ali e sopra nesse boneco. E isso me foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi talhado por Deus, detalhado por Deus. E agora Deus fala a esse homem, e esse homem lhe corresponde.
E esse homem fala a Deus: tudo o que diz respeito à eternidade, no coração daqueles que são da eternidade, a resposta sempre será dada no sentido de reciprocidade. Quer observar bem? Por que nós amamos a Deus? Por que nós amamos a Deus? Vamos lá, mais alto. Por que nós amamos a Deus? Por que nós amamos a Deus? E esse é um atributo comunicável de Deus na teologia. É o que a gente chama de atributo comunicável. Deus nos amou, e nesse atributo nós comunicamos a Deus. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. No Pai Nosso, Jesus ensina-nos a perdoar. E Ele diz assim: Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos. Você está pedindo perdão de Deus na vertical, porque é provocado lá primeiro. O amor acontece no campo fértil, o perdão acontece no campo fértil do amor. O perdão é fruto direto do amor. Só quem ama, perdoa. Isso é fato. Não amou? Não perdoou. Ama? Então perdoa. Só quem ama, perdoa. Aí você ora: perdoa as minhas ofensas, Pai. Aí Deus, sim. E o resto? Do jeito que eu estou perdoando quem me tem ofendido. A grande questão é, essa primeira parte da oração a gente até faz, não é? Perdoa, meu Pai, perdoa as minhas ofensas, meu Pai. E Deus, sim, filho, assim. Mas e aí? De que maneira você quer que eu te perdoe? Do jeito que eu melhor não completar. Me perdoe, Deus, do jeito que eu perdoo. E já viu como é que algumas pessoas perdoam? Não, está perdoado, só não quero contato. Está perdoado, acesso negado. Eu vi um camarada, por meio de hipnose, dentro de igreja, querendo curar pessoas nas suas mazelas emocionais, e dizendo: quem disse que você tem que perdoar e viver de novo com a pessoa que te maltratou, ou coisa do tipo? Você perdoa e dá acesso negado. Eu falei: já pensou se Deus perdoar desse jeito que esse cara está perdoando? É o ladrão da cruz. Está perdoado, infeliz. Paraíso negado para você, acesso negado aqui também. Meu irmão, não, eu perdoo, só não quero conversa. Aí Deus, beleza, também perdoa você, mas não fale comigo. Mas que isso, Senhor? Que isso, meu servo? Que isso, meu filho? Você não está perdoando desse jeito? É o perdão que eu vou dar para você também. Você está entendendo, irmãos? O perdão, ele não é bilateral, ele é unilateral. E ele não está na ideia do que você pressupõe, é do mandamento que lhe é colocado. É um dever, está no imperativo. E quando Deus manda perdoar, Ele aguarda o coração que o obedece perdoar. Meu Deus, é tanta coisa complicada que a gente está vendo. Escute, o amor de Deus trafega em 3 vias. A paz de Deus trafega em 3 vias. O perdão de Deus trafega em 3 vias. E essas 3 vias apontam para 2 dimensões e revelam a cruz. Deus me ama, eu amo o outro, por fim me sinto amado. Deus me perdoa, com esse perdão eu perdoo o outro, por fim me sinto perdoado. Eu tenho paz de Deus, tenho paz com você, por fim eu tenho paz. Receba a alegria de Deus, tenho uma alegria com você e estou todo felizardo. Observou? Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. O que é isso? Cruz. Escute, e a ordem é essa, tá? Deus perdoando, com esse perdão eu te perdoo, por fim. O que é isso, tá claro? Amarás ao teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo. O que é que o mundo lá fora diz?
Eu primeiro, os outros que se danem. Estou cansado de pensar nos outros primeiro e em mim depois. Agora eu vou cuidar de mim. De mim! Isso é o discurso da serpente para Eva lá no jardim. Tira Deus de cena. Olha para você, mulher. Olha para o fruto, mulher. Jesus morreu e não foi por ele mesmo, foi por outros. Jesus viveu e não foi por ele mesmo, foi por outros. Você é crente, é seguidor de Jesus, é servo de Deus, não vai viver para você mesmo, vai viver para Deus e para os outros. Chega dessa ideia de evangelho humanista, antropocêntrico. A pessoa não consegue lidar com o pecado, se entrega a ele e diz: parei de fugir de mim mesmo, agora eu vou assumir quem eu sou isso, e vai para o inferno assim, Gabrielão. Eu nasci assim, vou viver assim. Gabrielão é o bonito. Pastor, desde os 12 que eu estou lidando com isso, desde os 10, desde os 15, sempre fui isso. Era cantor gospel, era cantora gospel, era isso, era aquilo outro, aí chega em público e fala: eu sou isso. Aí tem um montão de crente Gabrielão igualzinho, aplaudindo e dizendo: deixa uma janelinha para o Senhor. Desde os 12 que a janela estava, e ele fechou a porta, a janela fechou tudo. Quem disse que Deus chamou você para ser você, do seu jeito, na presença dEle? Escute, irmãos, a palavra de Deus configura nos nossos corações a eternidade. E quando eu falo sobre configurados pela palavra, eu estou falando de valores em essência, de âmago. Eu estou falando, o tutano mesmo, sabe? Quem você é dentro de você. A palavra de Deus vai desnudar você. Não tem como você dar a resposta à palavra de Deus diferente do que ela não provocar em você. E a parábola que Jesus coloca do semeador é interessante. E depois que ele coloca a parábola, ele diz por que está colocando a parábola. Porque tem um montão de gente que vai ver, não vai enxergar nada. Vai ouvir, não vai ouvir nada. Porque tem muitos que eu não quero curar e eu não quero salvar. Mas aqueles que pela palavra eu vou curar e eu vou salvar, esses entenderão o que eu estou falando. Jesus disse na parábola: quem tem ouvidos para ouvir? E o que diz Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir e o ouvir? Pela palavra de Deus. Noutra tradução mais antiga diz pela pregação de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Aí Marcos 5:27 diz que aquela mulher que sangrou 12 anos, ouvindo a fama de Jesus, veio pela multidão, veio por detrás da multidão, tocou na orla da veste e dizia: se eu tão somente tocar na veste, eu vou sarar. Ela conclui o pensamento, já agindo, e Jesus é quem fala no verso seguinte: alguém me tocou e levou algo de mim? A multidão apertando, não experimentava nada. A mulher, num toque de fé, entra no sobrenatural, pega a cura dela, recebe, e Jesus quer legítima a cura pela fé que ela exerceu. E tudo começou por um pregador anônimo, ouvindo a fama de Jesus. Quem falou, ninguém sabe, mas o que falou, trouxe resultado. Meu irmão, Deus é fiel, é a palavra dele, não é a palavra do pregador. Porque se o pregador está falando o que bíblico não é, Deus não tem compromisso com o pregador, é com a sua palavra. Aí Jesus vem e apresenta uma bomba dessa, no contexto em que a gente está. A parábola do semeador, mostrando a configuração que a palavra traz. Observem bem, são 4 terrenos distintos, e 4 terrenos distintos apontando para 4 corações diferentes e para 4 reações diferentes dadas à mesma palavra dada pelo semeador como semente. Observaram isso? Um só é o semeador, compromissado com a palavra.
uma só é a semente. Vocês perceberam isso? A mesma semente que o semeador semeou para quem estava à beira do caminho, para quem estava entre as pedras, para quem estava entre os espinhos e, por fim, para a boa terra. E qual a premissa interpretativa ou explicativa para cada um destes terrenos? O que estava à beira do caminho, ouviu. O que estava entre as pedras, ouviu. O que estava entre os espinhos, ouviu. A boa terra também, ouviu. O que Jesus está dizendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou explicar para vocês o que significa ouvir, que Jesus está colocando aqui. E depois Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Olha para cá, olha para mim aqui, presta atenção numa coisa, porque eu quero ser didático e ilustrativo. Tenta juntar, olhando para mim, é até fácil de fazer isso, porque eu tenho uma orelha abençoada, orelha de cearense, de nordestino, e não aceito bullying, porque eu já superei isso. Eu sou da época do bullying, e que não chamava bullying. Era qualquer outra coisa e você tinha que se virar para ganhar anticorpos emocionais. Hoje você falar que o bêbado está bêbado dá cadeia. O bêbado, você está bêbado? Eu? Sim. O óbvio hoje tem que ser explicado e com jeitinho. Hoje você tem que dar um conselho dizendo, a minha intenção não é machucar o seu coração, é só alertar você, tá? É só te fazer refletir. Porque se tu não avisar isso antes, meu irmão, fui dar uma cintada no meu filho porque foi rebelde comigo, e ele comentou com um coleguinha na escola, chegou na direção da escola, a diretora me chamou, eu falei, tá na minha casa, foi um momento eu e ele, o que tem a ver com escola? Cuidado que eu possa acionar o conselho tutelar. Eu falei, pode? Chama mesmo, para aconselhar eu e você, porque ele vai ficar por conta. Ninguém vai aconselhar esse menino, ninguém vai dar jeito nesse menino. Está tudo muito difícil, irmãos. As pessoas estão dificultando coisas óbvias para confrontos que constroem, meu Deus do céu. Como brinca o Cláudio Duarte, apanhou a vida toda quando criança, agora que é pai, a hora de se envigar, ninguém está deixando. Quanto peteleca eu levei do meu pai, se eu der um cascudo do meu filho hoje, eu vou ser preso. Vala-me Deus. Ainda do Cláudio Duarte, ele disse que uma irmã chegou para ele e disse, pastor, ora por mim, estou me sentindo mal, o devorador está acabando com tudo, pastor. Olha essa fatura do cartão. Ele, minha irmã, quem foi o endemoniado que usou esse cartão? Ela, fui eu. Então eu não vou orar pelo cartão, eu vou orar pela irmã. Aí ele disse, sai todo mal. Saiu a irmã e ficou o demônio. Coisas do Cláudio Duarte. Sai todo mal. Saiu a mulher e ficou o cão, porque o cão estava melhor que a mulher. Então, irmão, tem gente que só pega a coisa depois, né? Tem alguns que você vai ver rindo na segunda, é da piada de sexta. Que são devagarinho, para entender. Mas, irmãos, entendam bem, são quatro contextos. Mas uma só é a semente que se aplica a esses 4 contextos. E Jesus explica. Eu falei para olhar para a minha orelha, né? Foi esse o ponto. De que maneira a palavra ouvir aqui, Jesus está se reportando a ela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aparece ouvir e ouça, não é? Esse segundo ouça, esse segundo ouvir que é ouça, no grego, compreende escuta. Então entenda bem. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. É o que Jesus quer comunicar. Mas olha para cá, entenda algo que eu vou ilustrar para você. Quando é que eu escuto algo? É quando eu junto a minha orelha esquerda, com a minha orelha direita. Tenta
visualizar aí numa imagem imaginada aí, uma orelha à direita junto à esquerda. Vai dar certinho o formato de um coração. Quando é que eu escuto? Quando eu trago para o coração a informação que passou por aqui. Então, quando eu junto a orelha direita com a orelha esquerda no formato de um coração, eu escuto. Então, Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, junta a direita com a esquerda, escute. Sabe quando alguém diz, fulano não ouve ninguém. Entra por uma orelha, sai pela outra. Aí a palavra de Deus deve ser o quê? Ouvida ou escutada? Escutada. Entenda bem, eu posso ouvir diferentes sons ao mesmo tempo, mas escutar o que me interessa. Porque quando eu escuto o que me interessa, isso chega para o coração. E se chegou para o coração, ensinou a alma. E se ensinou a alma, testificou no espírito novo entendimento, vai mudar a mente, vai resultar em metanoia, mudança de entendimento. Outra razão porque o verbo ouvir aparece tantas vezes na Bíblia. Isaías 40, verso 6. Salmos 40, verso 6. Tá? Retratando aqui. Salmo 40, verso 6. Davi diz assim para Deus: sacrifício e ofertas não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Aí você fala, o que Davi está falando, gente? Aí você vai para a lei de Moisés e vai entender que no ano de jubileu, o escravo poderia sair livre do que quer que o escravizasse, dos senhores que o escravizavam. Mas se ele quisesse permanecer com aquele senhor, esse senhor pegava esse escravo, levava diante de uns senhores, um sinédrio de senhores de escravos, com uma agulha de sovela, uma agulha de madeira, e levava essa orelha do escravo diante de um umbral de porta, e furava essa orelha, abria um rasgo nessa orelha. Com esse rasgo, o escravo estava comunicando, eu para sempre darei ouvidos ao meu senhor, para sempre serei do meu senhor, e jamais terei outro senhor, senão esse senhor, sobre senhor, para mim. E lá em Provérbios, Salomão diz que um escravo bem tratado se torna filho da família. Davi está dizendo, Deus não está interessado no que eu lhe dê, Deus quer que eu lhe pertença. E eu só pertenço a Deus quando lhe deixo furar as minhas orelhas. Logo furar a orelha significa prestar obediência. A palavra obediência no hebraico significa dar ouvidos. Você está entendendo o que Deus está configurando no seu entendimento, na sua mente, na manhã deste dia? Não, pede para o Senhor furar logo as duas, para você não ter dúvida e Ele ter a certeza. Entendam bem, a semente à beira do caminho são aqueles que a palavra de Deus chega. Você chega com a palavra e a pessoa, não vive com esse negócio de Bíblia para mim. Não vem com esse negócio de Deus, negócio de crente, não gosto de crente. Não suporto Deus, até cospe. Não quer conversa com Deus nem com você. Vai obrigar a pessoa? Não. Porque a semente mal chega lá, o diabo roubou a palavra do coração da pessoa. Isso é a aplicação de Jesus em relação ao significado da parábola do semeador. O segundo contexto é a semente que cai sobre pedras. É aquela pessoa que você chega para pregar o evangelho e ela é toda prestativa. Sim, sério? Meu Deus, que interessante. Aceito. Mas não fiz o apelo ainda, mas eu aceito. Mas Jesus salva, cura, tem que pecar. Eu já aceito. Aí o camarada aceitou, dá pulos dessa altura, chega mais cedo que o pastor na igreja. É muito crente o cara que faz isso. Mais cedo que o pastor na igreja, está empolgado, o pastor olha para ele, rapaz, a palavra chegou de jeito naquele coração. Meu irmão, 2 semanas depois, quando alguém pergunta, você é crente? Não, eu estou indo ali na igreja.
Mas, rapaz, tu sabe o que significa ir para a igreja ser crente? Aí vai explicando. Não, mas eu achei que era outra coisa, moço. Não quero isso, não. Quero isso, não. Aí daqui a pouco você vê, com a mesma pressa com que ele se entregou a Jesus, com a mesma pressa ele correu para os braços do cão. Esse é o tipo de gente que toma cafezinho com Deus e almoça com Satanás. Não tem comprometimento de caráter. Não tem entrega no seu coração. A semente chegou no seu coração, ele recebe com aquela alegria. Foi o que Jesus disse. Só que não tem terra para aprofundar a raiz. A pessoa já chega na igreja, acha que sabe tudo e quer mandar no pastor. O camarada acabou de consentir fé no seu coração, nem sabe o que é a fé. Ô, meu irmão, a palavra diz que é de pouca duração, porque não tem raiz. Ouça quem tem raiz. Ouça quem tem raiz, porque quem tem raiz tem cicatriz. Quem tem raiz tem história. Quem tem raiz tem projeção. Quem tem raiz tem credibilidade. Quem tem raiz está sentado na cadeira da propriedade e pode contar alguma história. Quem tem raiz, a gente conhece. E Jesus diz que os frutos você conhece é pela raiz. Se o fruto não está prestando para nada, meu irmão, pode olhar que a raiz está mais podre ainda. Mas se o fruto é bom, a raiz é boa. Disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Naquele dia muitos dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas, eu expulsei demônio, eu fiz a ruaça gospel. Aí Jesus, não te conheço, nunca te vi. Mas Senhor, você praticava iniquidade. Acabou aqui para você. Irmão, o que é a prática da iniquidade? É um pecado repetido que calou a voz da consciência em que o Espírito falava. E você continua pecando e já trata com normalidade tal pecado. É inadmissível um crente, irmão, se permitir em pecados e estimação guardados no seu coração ali. Uma área que você guarda, preserva para o Espírito Santo não entrar, não trabalhar, não mexer. Só que saiba, aonde Deus não é glorificado dentro de você, esse lugar está sob sujeição maligna. E ninguém pode servir a dois senhores. Salmos 97, verso 10 diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Aí vem Jesus e diz, não podeis servir a dois senhores. Meu irmão, seu coração é de um só. E o amor se comprovará em lealdade. Se você é de Deus, ame a Ele só. Não fique piscando para Satanás. A mulher casada está aos beijos com o marido e daqui a pouco piscando para outro. Que mau caráter é essa? Que caráter é esse seu? O terceiro momento é a semente cai no terreno cheio de espinhos. E Jesus explica que a semente caída no terreno entre espinhos são aqueles que, ouvindo a palavra, recebeu a palavra no contexto de dor, de sofrimento. Mas a sedução da vida, as riquezas deste mundo, tornaram a palavra infrutífera, ou seja, ela se restabeleceu, ela está bem pela palavra, e Jesus é só dela e de mais ninguém. Esses corações, por vezes, estão enchendo templos, viu, pastor Arley? A semente sobre a terra entre os espinhos, são aqueles que, ouvindo a palavra, a semente fica infrutífera ali. Está na igreja, até descem as águas batismais, mas não faz nada na igreja, irmão. Você não pode contar com esse camaradinha ou com essa servinha do Senhor para nada. E ainda quer atrapalhar quem está fazendo alguma coisa. Porque está salvo. Jesus guardou o coração dela, a palavra processou, trabalhou o coração dela, e ela está bem. Só que isso ela não partilha para outros. Sabe o que comprova a saúde espiritual de um cristão? É quando ele tem a alegria de falar da sua salvação para outros. É quando ele tem a alegria de falar de Jesus para outras pessoas. Sabe quando você é abençoado com algo que você quer falar para o mundo inteiro?
Você está na escola, quer falar para o coleguinha, você está em casa, quer falar para sua mãe, você está empolgado, você quer falar nas redes sociais, você quer... Eu estou vendo algumas pessoas aí que deixaram a vida de homossexualidade e dizendo, Jesus, Deus me fez homem e eu não tenho que ter seios, e está tirando os seios, e está cortando o cabelo de mulherzinha, e está ficando com cabelinho de homem, jeitinho de homem, porque Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida, e está com lágrimas nos olhos, brilho nos olhos. Como é que a pessoa chora sorrindo? É só quando Jesus opera no coração dela. É lágrimas nos olhos de quebrantamento e o sorriso de liberdade na boca. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Ele encheu a nossa boca de riso, de cântico. Oh! E aí, todo mundo com a boca cheia de sorriso, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você sai com alegria. Eu estou para ver, irmão, eu estou para ver alguém que dá as costas para Jesus e sai feliz. Pergunta para o jovem rico que experiência é essa. O jovem rico foi confrontado por Jesus, e ele achou tão duro aquilo que Jesus disse, que triste, diz o texto, ele deu as costas para Jesus e saiu triste. Todos os encontros no Novo Testamento que Jesus teve com alguém, configurando esses corações pela sua palavra para a eternidade, esses corações saíram com alegria. Mas quando esses corações deram as costas para Jesus, eles saíram tristes. E só um coração fez isso, e foi o do jovem rico. Aí vem um camarada e fala, eu sou fulano de tal, eu tenho tal idade e sou gay. Surpresa para 0 pessoas. Pedir para Deus tirar. Deus não vai tirar o que Ele não colocou, filho. O orgulho é uma desgraça que você aprende com Satanás. É o infortúnio que daqui. Se isso fosse da eternidade, a gente ia ter isso lá. É lá nos Estados Unidos, esse é o mês do orgulho. Bom, o pecador é tão dissimulado no seu pecado que ele quer ter orgulho do pecado que comete. É quando um pregador vem confrontar isso, polêmica, polêmica, o pregador disse que Deus odeia o pecado. Uai. Aí eu viro até mineiro numa situação dessa. Uai. Ou então, um matuto surista, né? Verdade é. Mas olha aqui, irmãos, eu estou concluindo. O coração infrutífero, a semente está operando ali, mas ele só quer Jesus para ele, para mais ninguém. E eu concluo aqui, o coração como boa terra. Agora preste atenção, porque aqui eu vou bibliocentralizar esse versículo 26, de Mateus 13, 26, a Marcos 4, versículo 20, a Lucas 8, 15. Eu vou bibliocentralizar esse coração como boa terra, e vou aplicar com vocês o entendimento da frutificação da palavra. Preste atenção, porque aqui, nesse texto sinóptico, Marcos falará diferente, e Lucas falará diferente de Mateus, e juntando o que Mateus disse, o que Marcos disse e o que Lucas disse, eis o resultado final para o que eu estou pregando para você, quanto ao configurados pela palavra. Preste atenção, porque se até aqui você entendeu e ouviu, agora vamos fechar tudo. Sabe aquele bolo recheado, aquela parte que falta, não vai faltar mais, porque é agora. Mateus 13, 26 diz que o coração como boa terra é aquele que, ouvindo a semente da palavra, ele recebeu, ao receber a semente, ele compreendeu. O coração como boa terra é aquele que, ouvindo, compreendeu. Marcos 4:20 diz que o coração como boa terra é aquele que, ouvindo, recebeu. Lucas 8:15 diz que o coração como boa terra é aquele que, ouvindo, conservou, reteu a palavra no coração. Agora junta tudo aí, meu irmão. Mateus está falando, e são palavras de Jesus. Mateus diz para judeus, eles compreenderam. Marcos diz aos romanos, eles receberam. Lucas diz aos gregos, eles conservaram. Agora entenda bem, quando você recebe a palavra que Deus traz por meio do semeador, como semente, ao receber no coração, compreenda, do que compreendeu,
busque receber, disso que recebeu, busque conservar, busque reter no seu coração, e como Lucas diz, dando frutos com perseverança. Se a palavra chegou no seu coração, ela vai resultar em novidade de vida, frutos de arrependimento, e tais frutos glorificará ao nome do Senhor Jesus, uma vida reta, honesta, verdadeira e íntegra, confiada no agir do Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não me diga que você conhece Bíblia e permanece no adultério. Não me diga que você conhece Bíblia e permanece na homossexualidade. Não me diga que você conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra e continua sendo um mentiroso, um cafajeste, um ladrão, um ímpio, um amante de si mesmo. Se a palavra de Deus chegou até você, ela configurou nova vida em você. Se a palavra de Deus chegou aí, você é outra pessoa. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se a palavra chegou aí, ela chegou para mudar você. E pare com essa ideia besta de achar que Deus melhora o ser humano. Deus transforma o ser humano. Não vem com essa ideia, me ajude a melhorar, Senhor. Deus não quer melhorar o pecador para ser um pecador melhor. Ele quer transformar você para ser uma nova natureza nele, para refletir Jesus. Pela palavra de Deus a gente entende que o propósito de Deus não é te encher de carros, de casas, de dinheiro. O propósito de Deus pela Bíblia é fazer você parecer com Jesus. É fazer você se parecer com Jesus. Me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ande com Jesus e se pareça com Ele. E até quando você for negar, o ímpio dará o testemunho de que você parece com quem você está negando. A palavra de Deus tem que tomar conta de você. Paulo disse que a palavra de Deus abunde transbordantemente no teu coração, em palavras de gratidão, de louvor e de ações de graças, de súplicas. Aí vem um cachaceiro, eu conheço de Bíblia, eu sou meu pastor, nada me faltará. E não está faltando cachaça para você ir para o inferno, né, querido? Você não entendeu nada de Bíblia. Até o diabo conhece Bíblia e é diabo. Até o diabo conhece Bíblia e é diabo. E tem crente, irmão, tão imaturo, tão bebezinho nas escrituras, que ele fica repreendendo demônio com o Salmo 91. Aí o diabo na tentação de Cristo cita o quê? Salmo 91. Tu quer expulsar o cão pelo que o cão está tentando Jesus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Isso é o que, irmão? Salmo 91. E o diabo ainda está mostrando algo que um montão de crentes não entendeu ainda, que o Salmo 91 é um salmo messiânico. O diabo está dizendo que o Salmo 91 é um salmo messiânico. Está escrito a teu respeito, que aos teus anjos dará ordem. O diabo está sabendo de coisa do salmo que crente não soube até hoje. Meu irmão, examinar. Quando Jesus mandou examinar, é para observar minuciosamente. Os dois abestados lá, indo para Emaús, largando Jerusalém, indo para Emaús, configurando todos os verbos no passado, acreditávamos, esperávamos que ele fosse. E o próprio Jesus chega e conjuga todos os verbos no presente, apontando para o futuro. Os profetas disseram, é hoje o terceiro dia, Jesus ceia com eles, os olhos do entendimento são abertos, o coração queima, e agora eles entenderam as escrituras, e o que eles fizeram? Deixaram Emaús e voltaram para Jerusalém.
crente bíblico é crente que fica em Jerusalém. Até ser revestido de poder, é revestido, vai por aí, partindo de Jerusalém. Não é de qualquer lugar, é de Jerusalém. É do lugar onde Deus chamou você para impactar outras pessoas. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Irmãos, ontem eu lancei um videoclipe novo de uma canção chamada Colo. E eu estou tão apaixonado para pregar que eu estou gritando mesmo, a plenos pulmões. A plenos pulmões. Eu não estou tendo condição de cantar a música também, porque eu choro ou eu canto. Uma música que me feriu muito para acontecer. E ela presta uma homenagem para uma irmã minha que eu perdi para o câncer no finalzinho, tem uma foto dela. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar essa pregação lá. Viu, pastor Arlen? Cadê você? Se Deus quiser e o pastor Arlen liberar, eu vou colocar essa pregação lá no canal do YouTube. E outras tantas que eu estou fazendo. Segue lá, irmãos. Eu estou precisando de 4.000 horas assistidas no meu canal. É a única exigência que falta para o meu canal ser qualificado para ser monetizado. E aí o YouTube vai passar a me pagar alguma coisa em nome de Jesus. Mas você precisa me ajudar nisso. Então se inscreva no canal Marcílio Dantas lá. Se inscreva no canal e assista também o conteúdo que lá está. Tá bom? Amém. Eu coloquei, o vídeo estreou ontem. E eu falei para Deus que essa semana eu quero bater pelo menos 100.000 visualizações. Quantos acreditam comigo nisso? Essa minha fé precisa da sua, tá? Se você me ajudar, chegaremos lá. 100.000 visualizações. Depois a gente volta aqui para contar tanta coisa boa. Mas deixa eu concluir. E eu vou orar com vocês aqui. Eu quero fazer um convite muito simples para você e eu vou orar com você. Perguntaram para George Miller qual era o segredo do ministério dele. E alguns diziam dele que George Miller era aquele homem que tinha comunhão com o Deus da palavra. E perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele. E ele disse: eu não sei se tem segredo, mas caso tenha esteja ele no fato de eu ter lido a minha velha Bíblia umas 100 vezes de joelhos. Uau! Um homem desse tem intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Eu quero convidar você essa manhã para sair do seu lugar onde você está, num passo de coragem e ousadia e comprometimento de ser um cristão que vai ler mais a Bíblia e vai se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Se você está comigo nesse desafio, saia do seu lugar, venha aqui à frente agora. Esse é um convite para toda igreja, não é para algumas pessoas, é para todas que estão aqui. Eu estou te chamando à frente para assumir um compromisso de ter um coração que se sujeite mais à palavra de Deus, que se apaixone mais pela palavra de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Nós nos obrigamos a horas de estudos e cansadas horas para um concurso público, para uma provinha em alguma área específica, ou até mesmo para a faculdade, e tantas, mas a gente não dedica o mesmo tempo para aprender a palavra de Deus. Paul Washer falou isso. Paul Washer disse o seguinte: se o que você oferece para Deus, você oferecesse para o seu patrão, você continuaria empregado? Se o que você oferece para Deus, você oferecesse para a sua esposa, você continuaria casado? Se o que você oferece para Deus, você oferecesse para o seu amigo, você continuaria tendo amigo? Isso é o que eu e você temos que pensar. Como é que estamos tratando Deus? Nós nos tratamos melhores do que tratamos a Deus. Já observou que a gente coloca tempo para orar? Eu vou orar 30 minutinhos, mas quando eu vou no shopping eu fico 3, 4 horas lá. Quando eu fico em frente à rede social, eu perco tempo. Mas eu vou orar 5 minutinhos. Eu vou ler 10 minutinhos de Bíblia aqui.
Quando o tempo é para Deus, eu coloco limites. Quando o tempo é para mim, eu não coloco limites. Quem é que está sendo Deus aí? Aí essas pessoas em desespero, no leito de morte, pede perdão para Deus de todas essas coisas que elas fazem, desprezando a Deus, dizendo que será diferente. Mas a primeira oportunidade de voltar a ser quem eram, elas não mudam de ideia, elas voltam. É por isso que Deus se vale do seu caráter misericordioso para abençoar a vida da gente. É por isso que eu não suporto alguém dizer: Deus me deu porque Ele viu que eu merecia. Deus não trabalha com meritocracia, filho. É graça. Você não merece, Ele está te dando. Graça. A moeda do amor de Deus tem duas faces. Uma é misericórdia e a outra, uma é graça e a outra é justiça. E na justiça de Deus, compreende a misericórdia. Porque a misericórdia, a justiça triunfa sobre a misericórdia. E a misericórdia é castigo que você merece, que não te é dado. Graça é bênção que tu recebe, que tu não merecia. E isso é a demonstração do amor de Deus. Como você tem tratado a palavra de Deus? É um livro largado lá? Você prefere ler um livro de ficção? Ler um livro de romance? Ou ler o horóscopo do dia? Como você está tratando a sua vida com Deus? Irmãos, é de eternidade que se trata tudo aqui. É de eternidade. Daqui a pouco, quando Jesus voltar, e Ele está voltando, Jesus está chegando, o que terá valido o seu concurso? O que terá valido o seu dinheiro, suas conquistas, sua rede social, sua popularidade, suas coisas? O que terá valido? Isso tudo é fumaça, é efêmero. O que importa é a eternidade. E por causa de Jesus, a eternidade é bem aí, é bem aí. O Espírito de Deus está abraçando o seu coração aqui, querido. Olha para mim, você. Toca nele. Isso, você. O Espírito de Deus está abraçando o seu coração. E Deus está te tirando da superficialidade, do entendimento. E está te levando para águas mais profundas nele. E Deus vai provocar uma sede que ela só será suprida nele. Você vai matar a sede com sede mais provocada ainda. E o Espírito de Deus confrontou você hoje de várias maneiras aqui e te levou a refletir muita coisa. E Deus esteve contigo enquanto você refletia. E Ele está carimbando o teu coração para novidades, para surpresas aí. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Onde Deus é anunciado por meio da sua palavra, Ele se manifesta, porque onde a palavra de Deus está, Deus está. E a glória dele se manifesta por meio da sua palavra. Ele vai trazer alteração de contextos para situações que te angustiam. Ele vai enxugar lágrimas que são choradas em momentos de solitude. Deus conhece, querido, as suas fragilidades, e Ele está trazendo ânimo para você nelas. Oh, bendito seja Deus. Quem é Deus senão o Senhor? É na humildade do seu coração que Deus escancará portas. É no quebrantamento da tua alma, naquele lugar de intimidade entre Ele e você só, que Ele tem te levado a refletir sobre muita coisa. Tem barreiras no emocional que se levantam, e Deus está quebrando elas. Deus está te chamando para um lugar de vulnerabilidade e contrição na presença dEle, onde não importa quem é você, só importa quem Ele é e o que Ele está fazendo aí dentro. Quanta coisa está fervendo na sua mente, quanta coisa Deus tirou do lugar e até substituiu, até tirou coisas. Ele está configurando novas perspectivas no seu coração e mente. Ele está configurando novas perspectivas. E nos meses que se seguem aí, tem muita coisa para acontecer. E em nenhuma delas, Deus estará fugido do controle. Ele terá o controle para abençoar o seu coração. Oh, bendito seja Deus. Pastor Arley,
Você é um coração nobre, querido. Você é um coração nobre. Tem gente que para ser seu amigo se queima. E tem gente que porque é seu amigo se safa de muita coisa. O fato é, Deus sabe quem você é no altar secreto do teu coração. E o diabo desperta corações para terem ruins suspeitas. Mas Deus conhece o seu caráter, irmão. Deus sabe das lágrimas solitárias, das indagações muito pessoais. E Ele é mão forte e segura na sua. E Ele está preparando sua vida e o seu ministério e a sua casa e essa comunidade com você para coisas muito maiores. Para coisas muito maiores. Deus vai fazer com que você tire o pé do freio, para que Ele corra e te atualize no tempo que Ele sincronizou. Você sabe que alguns percalços fez os passos ficarem mais curtos e até parar um pouco das coisas que Deus derramou no seu coração. Mas Deus está levantando um exército de leais. E a igreja vai voltar a correr com os cavalos. Vai voltar a correr com os cavalos. E nada nem ninguém vai atrapalhar a velocidade do agir de Deus. E a pressa do que Deus já colocou para ser feito. Nas coisas que Ele quer fazer. Oh, bendito seja Deus. Essa moça bem aqui à minha frente. Você. É incrível. Deus está atraindo o seu coração para Ele. Deus tirou escamas dos teus olhos. Deus está abrindo os olhos do entendimento do seu coração. Deus confrontou sua vida hoje em tanta coisa. E Ele está te trazendo para as águas mais profundas na presença dEle. Eu estou vendo Ele mudando muita coisa no seu contexto. Por causa do comprometimento com a palavra, até algumas amizades, você vai passar a se afastar delas. Meu Deus, olha, você vai se parecer com Jesus. Nos propósitos que Deus está colocando aí no seu coração. Responda com quebrantamento e com contrição diante de Deus. Ele vai fazer uso da sua vida, menina, para coisas muito poderosas. Faça questão de glorificar o nome dEle. E Ele vai te fazer vencer as lutas e as pelejas que você está enfrentando aí no seu interior. Você não está sozinha no que você está enfrentando. Deus está contigo e está preparando coisas surpreendentes. Ô igreja, eu sinto a atmosfera em Deus. E há um ambiente poderoso, pastor Arley, para coisas prodigiosas aqui. Meu Deus. Mas o diabo, ele fracassou na ignorância de muitos entendimentos aqui essa manhã. Meu Deus, a palavra do Senhor chegou em alguns corações e mentes aqui hoje, mas destronou o diabo. O justo é libertado pelo conhecimento, e o conhecimento chegou em corações e almas aqui esta manhã. E, meu Deus, escute, a resposta que você vai dar a Deus, a palavra que Deus trouxe ao seu coração hoje, vai mudar até a sua família. Porque já terá mudado o seu coração. Tem cabeças aqui libertas da pornografia. O Espírito de Deus está me dizendo isso. Tem corações aqui libertos da amargura. Tem gente que vai voltar para casa hoje perdoando família, perdoando pessoas, e vai perdoar do jeitinho que Deus está perdoando você, viu? Pastor, qual a minha referência para perdoar alguém? O perdão de Deus. Em relação a perdão, ninguém é melhor referência senão Deus. Além de perdoar, ainda defende quem o feriu. Meu Deus. Identidade e humildade é a palavra de hoje à noite. Você não pode perder, viu? Pela manhã hoje, configurados pela palavra, à noite, identidade e humildade. Deus tem reservado um tempo para tratar do nosso caráter, para levantar. É verdade que você ama a Deus.
Mas tem um... Qual o seu nome? Keila. Mas tem um jeito personalizado, Keila. Você está amando a Deus em algumas áreas do seu jeito. E Deus quer ser amado do jeito dele. E Ele vai começar a mudar algumas coisas aí. E você está aberta a isso. Você está exposta ao trabalhar do Senhor no seu coração e na sua vida. Ele vai começar a mudar muita coisa. E você... Não faz muito tempo que você teve um momento de quebrantamento e de contrição diante de Deus. E falava de coisas muito segredadas suas. Coisas muito particulares. Você está machucado. Você está ferido em algumas coisas. Algumas palavras, gatilhos, elas querem sabotar você. O diabo está usando pessoas para isso. Mas olha, a palavra como bálsamo é vertida no seu coração para fechar os ferimentos. E a palavra de Deus para você hoje é: eu sou cura nesses ferimentos. E eu sou alteração de contexto para esse contexto. E Deus vai te dar asas para voar desse lugar que te tornou refém. E é verdade que o seu passado não vai ser mais atrapalho para o seu presente. Porque Deus está resolvendo essas questões. Escute uma coisa, querido. O que você enterrar vivo nunca morre. Quando você for enterrar algo, certifique-se de que isso esteja morto. Porque o que você enterrar vivo nunca morre. E depois o infeliz aparece bem aqui, ó, acusando e complicando o seu presente e te furtando de futuros. Lutero disse: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas depois eu descobri que o miserável sabia nadar. Enterra a natureza do pecado aí, meu irmão. Enterra o bicho morto. Morra. A nossa conversa com o pecado, não é flertando com nada. A conversa com o pecado é Gálatas 2:20. Estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em mim não é gay, não é adúltero, não é mentiroso. Não, o Cristo que vive em mim é o ressuscitado dentre os mortos, tendo as marcas da crucificação. É o rei que ressuscitou, cordeiro morto, que ressuscitado é leão. Ele é poderoso, vivo entre nós. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Não perca para hoje à noite. Essa moça, qual é o seu nome? Natália. Isso. Deus está abraçando o seu coração por dentro, Natália. E está te chamando para um lugar de mais profundidade e comunhão com Ele. E você quer isso. Você quer isso. E Deus vai mudar muita coisa no seu contexto. Não queira se apegar a quem Deus está afastando. E não queira se fechar para quem Deus está trazendo. Deus vai alterar o seu contexto de amizades. Vai alterar o seu contexto. E há um óleo fresco do Senhor descendo sobre a sua mente, sobre a sua vida, te preparando para coisas poderosas em Deus. Esteja sujeito a Deus. Você é inteligente. Usa o que Deus derramou em você para tocar outras pessoas. Oh, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro por esses queridos que aqui estão e que foram ministrados, expostos à Tua palavra. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, é contigo. Espírito Santo, o Senhor faz uso da palavra pregada e convence corações do pecado, da justiça e do juízo. Glorifica o Teu nome, meu Deus. Glorifica o nome do Senhor, Espírito Santo, trabalhando nesses corações. Glorifica o nome e o sacrifício de Jesus, Espírito Santo, trabalhando corações. Faça isso de maneira poderosa e tão gloriosa, e que os Teus filhos recebam poderosamente do Senhor mais entendimento, que a palavra do Senhor cresça, se aprofunde, se enraize, se infraestruture nos entendimentos aqui presentes. Oh, meu Deus, eu oro te pedindo, fale ainda mais, continue ministrando aos corações,
Eles vieram aqui à frente, Deus, no entendimento de que querem ainda mais conhecimento da Tua palavra, de que querem estreitar e se comprometerem ainda mais com a dedicação, com a leitura, com os devocionais, com a Tua palavra, meu Deus. E eu te peço no nome de Jesus, use essa sede, fere eles com a fome que só a Tua palavra possa saciar. Fere eles com uma sede que só a Tua palavra pode saciá-los, e que eles não tenham com eles mesmos sossego algum, senão na Tua palavra, meu Deus, senão na Tua palavra. No nome de Jesus, atraia-os para Ti, mediante a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus.